Por que alguns escritórios de arquitetura fecham projetos melhores que você? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis de admitir, mas que praticamente todo arquiteto aí já se fez em algum momento. Por que tem escritório fechando projeto melhor, cliente melhor ou até cobrando mais e eu não? E o mais frustrante é que muitas vezes você sabe que você faz um bom trabalho, às vezes um trabalho até melhor do que aquele escritório. Você sabe que se dedica, que estuda, que se preocupa com esse cliente, mas mesmo assim parece que você está sempre um passo atrás da tua concorrência. E aqui é onde a maioria erra, porque parece que a resposta ela tá só no projeto, produto, que o escritório é melhor, é mais criativo, mais técnico, mas na prática, se a gente for olhar para esses escritórios, muitas vezes não é isso. Na maioria das vezes, a diferença entre eles não tá exatamente no projeto, mas tá em tudo que acontece antes desse projeto acontecer. Porque o cliente, ele não sabe avaliar hoje tecnicamente um projeto. Então ele não vai olhar ali uma planta e entender se aquilo está melhor resolvido. Ele não compara ali o layout, o fluxo ou a solução técnica. Ele vai mais pelo sentimento que ele tem em relação àquele arquiteto. Se ele sente segurança, se ele sente confiança, se ele sente clareza na forma como você fala. E isso vem muito mais na forma como você atende esse cliente, como você se comunica com esse cliente, do que no projeto em si. E é aqui que entra o principal ponto, tá? Porque a maioria dos arquitetos não tem clareza de qual é o próprio diferencial deles. E não é porque eles não têm um diferencial, mas é porque eles nunca pararam para pensar ou para estruturar isso de verdade. Então, porque o ser bom, o ser dedicado, fazer o projeto personalizado, são coisas que não te diferencia de outros escritórios. Não é um diferencial. Isso é o mínimo. O diferencial ele tá em como você pensa o projeto, como você conduz o cliente, em como você toma decisões ou direciona o cliente a tomar decisões, como você organiza o processo. Enfim, existem inúmeros exemplos. Mas, na maioria das vezes, isso só fica ali na sua cabeça. E aí é onde acontece uma coisa muito comum. Você tem um trabalho bom, você tem um bom raciocínio, você tem um projeto e uma entrega muito boa, mas o cliente, ele não vai enxergar isso de ti lá no começo, lá quando ele precisa fechar esse projeto, porque você acaba não mostrando isso, porque só vai mostrar isso lá no final, depois que o cliente já fechou com você. Então, antes dele fechar, ele não teve. Então, antes de ele fechar contigo, ele não teve uma amostra ali do caminho. Então, por exemplo, você mostra uma imagem 3D, mas você não mostra quais foram as decisões, as soluções por trás. Então, o cliente, ele não consegue perceber o valor. Quando ele não percebe o valor, e aqui eu não estou falando de preço, a gente, se você já nos acompanha, enfim, ou já viu alguns dos nossos vídeos, você sabe que valor é diferente de preço. Eu trazendo isso aqui para vocês é trazendo uma não percepção de valor, de entendimento do projeto. Quando ele não entende esse valor, né, quando ele não visualiza esse diferencial, ele vai te comparar com outros escritórios. E isso aparece em várias coisas do dia a dia. A gente pode trazer essas minúcias em relação ao diferencial na nossa rotina mesmo. E começar a reparar em como a gente se comunica com esse cliente. Então, por exemplo, você usa termos muito genéricos, você parece igual a outros arquitetos na forma que você se apresenta, na forma que você apresenta um orçamento, quando você manda um PDF, né? Você tem ali um PDF genérico. Quando você faz esse direcionamento para o cliente, você espera ali ele decidir sozinho, né? Ou você realmente já dá um direcionamento para ele. Quando você tá ali na conversa, na negociação, você muda a forma de você falar, você tenta agradar o tempo todo. Tudo isso, né, todas essas formas de agir, de pensar e tudo mais, elas vão tirando o peso do seu trabalho. Por isso que a gente precisa ter muita intencionalidade em todas as etapas do processo. Não só no momento do projeto, no momento da criação, mas no antes também, no momento de encantar o cliente. E eu posso estar falando isso e você pode estar pensando que isso é óbvio, mas isso não é. Então, é importante
importante você olhar para o seu escritório e entender na prática qual que é o teu diferencial. Não que você precise inventar algo novo, mas começa a olhar para o teu atendimento que você já faz, para a forma que você mostra o teu projeto. Hoje, dentro desse atendimento, como que é, né? Qual que é o teu diferencial? O que que os clientes, eles admiram em você? O que que eles falam bem, né? O que que eles gostam ali? Então, por exemplo, quando você vai ali mostrar um orçamento, você consegue realmente deixar claro para o cliente o que você faz, explicar como você pensa, né? Mostrar o porquê das coisas. Tu consegue ter esse manejo de conduzir o cliente com uma segurança, fazer com que ele entenda ali o que que ele está contratando, porque a partir do momento que você começa a olhar para essas peculiaridades do teu escritório e visualizar esses diferenciais, você para de ser uma opção e começa a ser uma escolha. Ajustando isso, visualizando isso, muda muita coisa, porque você começa o quê? A atrair clientes mais alinhados, a sustentar melhor o teu valor, você começa a ser escolhido e desejado. Então o cliente, ele não te procura só para cotar o teu preço, mas ele te procura porque você tem algo que ele deseja. Então é isso que a gente precisa olhar. Se tu chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, eu quero que tu saia dele pensando nisso. Hoje, se você sente que você está fazendo um bom trabalho, se você mesmo assim não está fechando os projetos que você gostaria, talvez não é o projeto que vai precisar mudar. É a forma como você está se posicionando, a forma como você está mostrando o que você faz e principalmente onde que está o teu diferencial. Às vezes falta enxergar onde está isso dentro do teu escritório. Então, espero que você saia daqui, comece a pensar nisso e visualize isso dentro do seu escritório. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, nos siga nas outras redes sociais. A gente traz aqui muito conteúdo sobre gestão, vendas, finanças, tudo para arquitetos. Claro, se você quiser uma ajuda mais personalizada, entre em contato com a gente para a gente conversar e poder te ajudar de alguma forma.